Eu imaginava que uma reunião ministerial seria um evento formal e solene, porque não é uma reunião qualquer, é uma reunião onde esperava-se, eu esperava pelo menos que fosse isso, que se definiriam planos de ação, se definiriam diretrizes para os diferentes problemas que o país tem. Entretanto, o que a gente assistiu, pelo menos naquela reunião do dia 22 de abril, foi que é uma verdadeira esculhambação e muita baixaria. Deu a perceber que aquele grupo do presidente com seus ministros e os dirigentes lá das instituições federais são todos eles amadores e não têm a menor ideia do que fazem. Eu sou Luiz Caetano e estou indignado e envergonhado. Eu fiquei muito chocado com o que eu vi. Não porque tinha palavrão, não é isso. Embora eu ache que, dada a qualidade que se esperava daquelas pessoas, o ambiente fosse mais sereno, mais ameno e mais formal. Parecia um bando de moleque brigando ou jogando para fora suas raivas. A reunião começou com o chefe da Casa Civil, cujo nome eu já não lembro, que é tanta gente nesse ministério, e quase todos eles ilustres desconhecidos, que eu não lembro o nome dele, nem sei direito se eu sei. Mas ele começou a reunião justificando que havia pedido que o presidente convocasse os ministros e as ministras para uma reunião do ministério, porque ele gostaria de apresentar o seu projeto para a economia do Brasil a partir da situação da pandemia. Ele dizia que seria como fosse um plano Marshall para o Brasil. Bem, eu acho interessante que ele resolva apresentar um plano que tem aspectos profundamente econômicos, e basicamente econômicos, sem ter submetido antes ao ministro responsável por isso, que seria o senhor Paulo Guedes. Então, o senhor lá, com toda a clareza, começou a expor o seu plano. Não deu para perceber bem porque ele passava umas transparências, ele projetava um PowerPoint e não dava para a gente ver pelo vídeo. Mas algumas coisas que ele falou não tinha nenhuma novidade. Tinha mais ou menos a semelhança do velho PAC da Dilma. Entretanto, me chamou a atenção de que ele se perdeu na hora da apresentação. Ele não sabia a sequência das pranchas, das transparências. Ou seja, o assessor dele que fez o PowerPoint seguiu um roteiro e ele se perdeu com esse roteiro. O que mostra que ele apenas desenvolveu algumas ideias e botou no papel e pediu para alguém fazer o PowerPoint para ele. Eu não sei se era dever do ministro da Casa Civil apresentar direto ao Ministério e ao presidente um projeto de âmbito econômico, planejamento econômico financeiro, sem passar pelo vínculo do Ministério da Fazenda. Tanto é que, depois que ele apresentou o plano, alguns ministros lá resolveram fazer uma explanação simpática de parabenizar o plano, mas que teria que ser pensado melhor e tal. Tentaram desconversar o assunto. E aí o senhor Paulo Guedes, que é o ministro responsável por essa área, uma pataquada só, resolveu a parada e matou o projeto. Tiveram lá uma pequena discussão, algumas pessoas falaram, mas no final o Paulo Guedes baixou e encerrou o assunto, praticamente. E aí, se a finalidade da reunião era apresentar o plano, ele foi apresentado e aparentemente não foi bem encaminhado.
Bom, pensei, ué, por que não acabou a reunião? E aí é que começou uma verdadeira baixaria. Eu não consegui entender como é que aquilo começou. O presidente tomou a palavra e começou a falar de segurança pessoal. E começou a cobrar coisas. Começou a dar bronca nos ministros. Queria que a Polícia Federal o protegesse. Não é papel da Polícia Federal proteger o presidente. Para isso existe a ABIN, né? Que é a Segurança Internacional, nossa área de inteligência, que é comandada pelo general Heleno, homem profundamente capaz nessa área, por ser general. E aí o presidente disse que a EPIN tem lá seus problemas e que ele tem que cuidar da segurança particular dele, da família, dos amigos. Quer dizer, ele está tão preocupado com a segurança que quer receber informações de todos os órgãos que fazem investigação, quer controlar esses órgãos, quer nomear os dirigentes. Ah, pode ser direito dele. Mas ele fala isso com uma tal sentimento de raiva histérica e dá a impressão que ele está morrendo de medo de alguma coisa. Talvez não seja com ele o medo, seja em relação ao 01, 02, 013, sei lá quantos zeros tem mais. Eu fiquei profundamente impressionado com a catarse histérica do ministro da Educação, que não falou de educação, falou das suas frustrações, da sua raiva de Brasília. Ofendeu o povo do Distrito Federal, ofendeu o povo que mora em Brasília. É claro que lá tem um monte de corrupção, a gente sabe. Mas o ministro da Educação falar do jeito que falou, ofender o Parlamento e o Supremo Tribunal Federal, usando palavras torpes, dizendo que está ameaçado de morte. Por quê? Quem quer matar o ministro da Educação? Quem ganha com isso? Ele está matando a educação do Brasil. Ele é totalmente incompetente para a educação. Um homem cheio de preconceitos, um homem que não respeita a diversidade étnica do país. Diz que tudo é povo brasileiro. Não é verdade. O que ele chama de povo brasileiro? Habitante do país? Povo é outra coisa. Povo não é só habitar o país, é ter uma cultura. E a nossa diversidade é uma diversidade cultural. Os indígenas são povos indígenas, não têm a mesma cultura que eu tenho. Eu sou um homem do século XX, ainda vivo no século XXI, totalmente urbano, com uma cultura ocidental que vem das tradições gregas e latinas e sei lá de mais onde. Um indígena tem a cultura dele, do seu clã, da sua tribo. Os negros trouxeram a sua herança cultural quando vieram para cá. E ainda a cultivam de certa forma. Então, chamar tudo isso de povo brasileiro significa dizer o seguinte: esses caras aí, negros, índios, sei lá mais quem, se quiserem fazer parte do povo brasileiro, tem que deixar de ser o que são. É isso no fundo que ele pensa. É racismo puro. Mas de educação mesmo ele não falou nada. Depoimento cheio de raiva. A senhora Damares, nossa excelente ministra e pastora evangélica, em nenhum momento protestou com a qualidade do vocabulário da reunião, seja o vocabulário do presidente, que esse a gente já sabe que é grosso mesmo, mas de outros ministros, de outras pessoas lá presentes, que falavam abertamente palavras de baixo calão, como se estivessem na sua própria casa, com seu grupo de amigos. Mesmo que eles sejam amigos, aquele momento é um momento solene. Quem estava lá não era só gente do ministro, não eram só ministros e o presidente e o vice. Haviam vários funcionários ali que estavam prestando serviço na reunião. O rapaz que servia toda hora água, café, e devia ficar fazendo um esforço danado, carregando aquela bandeja, para se manter sério e não rir. Haviam senhoritas, moças e senhoras ali oferecendo um microfone, tomando nota, anotando, mandando recado.
E essas pessoas ouviram coisas que são chocantes. Não é só o palavrão. A forma de tratamento das questões públicas que trataram assim, meio na raiva. A Damares não reclamou nisso. Ela que é toda púdica e toda evangélica, que fala muito em valores, não está preocupada com que valores estão sendo passados nessas reuniões ministeriais da baixaria. Mas ela falou na hora que o Paulo Guedes começou a querer justificar a abertura de cassinos no Rio de Janeiro. Mas ela tentou protestar, mas ele disse assim, fica calmo, espera, deixa eu falar, deixa eu acabar de propor. E aí propôs uma das coisas mais indecentes e mais cruéis que eu ouvi. Eu não vou defender se deve ter jogo ou não, não é essa a questão. Mas a maneira como ele apresentou a questão, tentando justificar se ele falou assim, mas Damares, espera porra, deixa eu acabar de falar. E ele disse assim, quem vem frequentar cassino é milionário ou burros. Eles vêm, torram o dinheiro deles aqui e se ferrarem, ele não falou bem ferrarem, né? Falou com F também, mas não era ferrar. Deixa eles se ferrarem. Enquanto a gente vai estar ganhando dinheiro, vai entrando dinheiro, dólar para o Brasil, vai aumentar e incrementar a nossa receita de turismo. Deixa eles se ferrarem que a gente vai estar ganhando dinheiro. Isso mostra o quanto de crueldade existe no coração dessas pessoas. E ninguém protestou nisso. De repente, ainda mais parou de falar. O Cifra continuou falando, ninguém deu mais pelota, que o som nem mais apareceu. Essa jogada de deixa eles se ferrarem que a gente vai ganhar dinheiro é uma coisa bem típica do capitalismo. O capitalismo sempre fez isso. Mas nenhum teórico ou defensor do capitalismo falou com tamanha crueldade sobre deixar os outros se ferrar para a gente ganhar dinheiro. Pelo menos o pessoal tenta disfarçar que tem ética. Ali no momento não havia mais ética. Até, aliás, não havia ética nem moral. Que o próprio Paulo Guedes falava palavrão. E eu imaginava que ele fosse um senhor mais calmo, mais tranquilo, mais seguro do que está falando. A propósito, eu acho que ele era o único sujeito naquela sala que sabia o que estava dizendo e que tem clareza do que pretende fazer. Não é que eu estou elogiando ele, eu estou dizendo que ele era o único cara que sabia do que falava e do que pretende fazer. Muito firme nas suas posições, embora a linguagem e os sentimentos expressados não fossem lá muito adequados para alguém que tem a responsabilidade sobre a vida de toda a população brasileira do ponto de vista econômico. Fiquei envergonhado. O presidente da Caixa Econômica reclamando que as pessoas estão em home office e se gabando que tinha 30 mil pessoas na rua trabalhando para pagar o tal do auxílio. Estavam na rua? Não, estavam trabalhando nas agências e provavelmente seguindo normas de segurança, como alguns bancos estão fazendo. Nenhum banco parou de funcionar. Ou então, já que eles são bolsonaristas, a direção da Caixa, para atender gentilmente o presidente, deve ter, você não pode usar máscara, deixar aglomerado, deixa fazer tudo. Falou indignado que as pessoas têm home office. Eu disse naquele vídeo sobre as cebolas do Egito, o vídeo anterior a esse, que o home office é algo que veio para ficar. Goste o ministro ou não. E do ponto de vista macroeconômico, o home office não prejudica nada. Então não sei por que o presidente da Caixa Econômica estava ali todo histérico, porque tem gente no home office. O cara do BNDES, o rapaz, o Bolsonaro chamava ele de moço, e realmente ele é jovem, que, pelo que disse o Bolsonaro, foi chamado dos Estados Unidos pelo Paulo Guedes para presidir o BNDES, e pareceu mais sensato, apenas relatou o que tem acontecido e os resultados que tem conseguido. Ainda teve aquele
ministro vendaval da saúde que chegou, passou e foi embora. Aquele que fica assim, ó, tem cara de doido, tentou explicar que ele vai administrar a crise. Por crise não se administra, se enfrenta. Administrar a crise é quando você não tem o que fazer. Então você tem que... E aí disse que tinha que conhecer melhor a realidade, fazer estudos técnicos e tal. Não importa se as pessoas estão morrendo. Ele veio falar de que comprou respirador. Sei lá se está comprando mesmo. Sei lá se não estão sendo desviadas coisas por aí. Porque nesse país tudo é possível. E eu fico impressionado. Eu fico assustado, triste, decepcionado, indignado de que o país, nesse momento, está na mão daquele grupo de adolescentes, cheio de raivinha, com alguma outra exceção, mas... O ministro da Saúde, né? Estava falando dele. Foi contar o que veio fazer, mas com aquela cara. Ele não falou palavrão, pelo que eu entendi. E o Moro também não. Aliás, o Moro saiu mais cedo. Foi lá, cochichou alguma coisa na vez do Bolsonaro e saiu. O Bolsonaro fez assim para ele. Não sei o que um falou pro outro ali. Eu sei que o Moro foi-se embora. Uma coisa interessante era a cara do vice-presidente, do general Mourão. Bolsonaro falava algumas asneiras, esbravejava e soltava a sua raiva e o seu ódio, e o vice-presidente olhava para ele assim, meio como quem está meio assim, cuidado aqui, esse cara vai sair mordendo aqui, vai me bater. Entrou quieto, saiu calado, não disse nada, comeu pão de queijo, vários pãozinhos de queijo. Olha, tem pão de queijo nos ministérios. Tudo bem, não há problema nenhum, mas acho que é bom que tenha, para tomar com café. O vice-presidente entrou quieto, saiu calado, fez algumas caras de indignação, outras horas ele parecia estar pensando em qualquer outra coisa, menos presente na reunião, comendo pão de queijo, ali meio ao léu. Parece-me que o que estava ao lado do chefe da Casa Civil era o ministro da Segurança também. Então, todo bom general, quieto, em sua posição de sentido, falou nada. De vez em quando dava uma risadinha, quando o Bolsonaro falava alguma coisa para ele. Mas é assim. Eu fiquei com muita vergonha pela baixaria da reunião, pela falta de objetividade. Parecia, sabe o que? Às vezes uma sessão de terapia em grupo, onde está todo mundo falando das suas frustrações, dos seus traumas, ou dos seus mais incríveis e inimagináveis desejos. Eu assisti todo o vídeo, o famoso vídeo. Sei lá se aquilo complicou ou não a vida do presidente. Eu acho que não. Eu acho que isso é uma tremenda masturbação mental jurídica. Eu não vi quase ninguém comentar sobre o nível da reunião. Só ficam falando se aquilo ferrou o Bolsonaro, se não ferrou o Bolsonaro, se pode fazer impeachment, se ele fez crime, se não fez crime. Não é esse o problema. Ao ver um ministério reunido com aquela qualidade péssima, de idiotices, de mesmices, ninguém falava coisa com coisa, a não ser o Paulo Guedes, que era muito bem preciso no que dizia. Isso ninguém está comentando. Como se fosse a coisa mais normal do mundo, os ministros se reunirem com o presidente para falar abobrinha, xingar o parlamento, xingar o Supremo Tribunal Federal, destilar seus racismos, seus ódios. E o ministro do Meio Ambiente, meu Deus do céu, tem a pachorra de dizer, na frente daquelas pessoas que estão lá trabalhando, servindo café, servindo água, entregando microfone, tomando nota. Fala uma barbaridade do tipo assim, vamos aproveitar que a imprensa está todo o Brasil preocupado aí com a coronavírus e vamos fazer passar rapidinho
todas as decisões que nós queremos tomar, as medidas que vamos tomar para melhorar a questão da liberação de terra. Eles acho que querem desburocratizar o processo para ficar mais fácil para o agronegócio e para o grande capital liquidar com o meio ambiente. Um ministro dizer uma coisa dessa numa reunião, vamos aproveitar essa onda aí para fazer passar as coisas. Parece conversa de quadrilha. Isso é papo de bandido. Alguém distrai lá o policial e a gente entra por aqui por trás e passa a mão na grana. Quer dizer, eu estou realmente envergonhado. A minha indignação é de vergonha. Porque eu perdi toda a esperança em relação ao futuro, enquanto essas crianças bobinhas estiverem no governo. E eu fico mais frustrado ainda quando eu vejo que a imprensa, que manipula a opinião pública, não chama atenção para aquilo que realmente é sério. Fica aí discutindo quantas pessoas morreram, se vai tomar tal remédio, se não vai. Isso é importante. Mas 2 horas de reunião do Ministério filmadas. E o pessoal só fica preocupado se o Bolsonaro disse ou não disse aquilo, se aquilo é crime, se não é crime, aquilo. Assim, meu Deus do céu. O que vai sobrar desse país? Ainda tem algumas instituições que talvez não estejam possuídas por esse estado diabólico que se assolou nesse país depois da última eleição. Não dá mais para ter esperança nesse país com um governo dessa qualidade. O presidente dizendo que quer armar o povo para evitar uma ditadura. Desde quando o povo armado impede a ditadura? O que você vai fazer com o seu revólverzinho ou seu rifle se botarem tanques na rua para fechar o Congresso? Vai dar tiro no tanque? Não. A intenção dele não é evitar a ditadura, é criar um exército de malucos armados, que é esse pessoal imbecil que apoia ele, que vai para a rua gritar para acabar com a coisa, para apoiar o Bolsonaro, que anda com aqueles carrões, como eu falei no vídeo passado. Esse pessoal armado se torna um exércitozinho popular. Aliás, até montaram um acampamento lá na esplanada dos ministérios e uma jovem senhora, não sei se era senhora, senhorita, ou se era outra coisa, toda entusiasmada dizendo que isso aqui é o nosso acampamento de guerrilha da direita para defender o Bolsonaro. Falou uma coisa assim num vídeo desse de reportagem. E o pessoal armado lá. Que maravilha! A esplanada dos ministérios com imbecis armados brincando de apoiar um presidente doido. Eu realmente estou envergonhado. Fico imaginando que alguns amigos que eu tenho no exterior, pela América Latina, pela Europa, pelo Canadá, na África, até na Índia, o que eles não estão pensando nesse país, que já é o segundo em casos de Covid-19. E que pela maneira que o presidente vai conduzindo as coisas e forçando a barra para as besteiras que ele quer que se faça, eu acho que o alvo dele é conquistar o primeiro lugar para dizer que nós somos campeões mundiais em alguma coisa, já que a seleção, ó. Então pode ser isso, ter orgulho de que fomos o país que mais morreu gente. Pelo menos ganhamos alguma coisa, passamos na frente dos Estados Unidos. Eu não sei que M foi essa. Eu acho que o Moro até inventou aquele papo todo da reunião para forçar o vídeo a aparecer e o meritíssimo juiz lá do Supremo, o doutor, acho que é o Celso Mello, permitiu divulgar o vídeo todo, exceto a palavra China, como assim para jogar no ventilador mesmo. Olha, esse é o governo que esse país tem. E essas são as pessoas que estão governando esse país. Acho que a intenção foi essa, foi jogar no ventilador para todo mundo ver a qualidade do nosso poder executivo. E a China? Paulo Guedes, aquele que eu disse que sabe bem o que está falando,
Sendo que a China a gente tem que engolir porque compra muita soja da gente. E vários ministros já ofenderam a China, o próprio presidente já ofendeu a China, e a China ainda continua comprando da gente. Paulo Guedes assim, é porque eles precisam da soja para comer. Será que precisam mesmo? Olha, não é só o Brasil que produz soja. Realmente a China compra de todo mundo que produz. Talvez ela esteja comprando porque prefere investir em outras coisas. Mas a China tem terra de montão, e tudo é terra pública, não é propriedade privada, exceto naqueles núcleozinhos capitalistas e da máfia chinesa, Hong Kong, Macau. Se eles resolverem investir em plantar soja e começar a financiar os países vizinhos da Ásia, tipo a Coreia do Norte, Tailândia, toda aquela área da Ásia que é um monte de gente pobre, eles investirem dinheiro para esses caras começarem a plantar soja, tchau para a soja do Brasil. Ah, eles não têm tecnologia. Gente, a China tem muito mais conhecimento e ciência do que a gente imagina. Então não tratem com desdém. Eu estou realmente envergonhado, indignado, desesperançado em relação a esse país, diante dessa turminha de moleque que nos governa. Vou continuar indignado. Tchau. Deus abençoe a gente. Bye, bye.